Olá, vamos falar um pouco sobre a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget, uma proposta do professor Marcelo de Abreu César, do curso de Pedagogia, na disciplina de Psicologia da Educação. Nós vamos apresentar uma visão geral sobre a teoria de aprendizagem apresentada pela obra de Piaget, distinguindo períodos de desenvolvimento mental e salientando temas como assimilação, acomodação e equilibração, e apontando implicações que, de uma maneira geral, está presente no desenvolvimento mental. O objetivo é falar um pouco sobre os estágios do desenvolvimento cognitivo, apresentar assimilação, acomodação, adaptação e equilibração, e no final falar um pouco sobre as implicações do desenvolvimento mental segundo a teoria de Piaget. A gente inicia falando sobre os períodos de desenvolvimento mental. Piaget divide esse desenvolvimento em quatro estágios, sendo o primeiro sensório-motor, de 0 a 2 anos, o pré-operacional, de 2 a 7 anos, o operacional concreto, de 7 a 12 anos, e o operacional formal, de 12 anos até a idade adulta. O desenvolvimento da inteligência, ele não é linear, e sim um desenvolvimento que dá saltos, ele muda de qualidade, portanto, cada estágio recebe uma qualidade, uma característica. Ele varia de um sujeito para o outro, e a transição de cada estágio ela não ocorre de maneira rápida, sendo que a ordem dos estágios é a mesma para todos. Sobre os estágios de desenvolvimento cognitivo, a gente inicia falando sobre o sensório motor. E como o próprio nome diz, a criança nesta fase irá se desenvolver e compreender de uma maneira mais sensorial. O desenvolvimento do pensamento da criança vai ser por meio das sensações, através dos sentidos, como visão, tato, paladar, audição, visão, que ela vai reconhecendo o mundo. Em seguida, no pré-operacional, a criança já não depende unicamente de suas sensações, de seus movimentos, né? Mas já distingue um significador, como imagem, palavra ou símbolo. A possibilidade de falar habilita um esquema mental diferente, no qual ocorrem modificações importantes nos aspectos cognitivos, afetivos e social da criança. A criança ela demonstra-se egocêntrica, centrada em si mesma e não consegue se colocar no lugar do outro. Ela não aceita a ideia do acaso e tudo deve ter uma explicação, que acredito que seja aquela fase dos porquês, né? Eh, em em seguida, nós temos aí o operacional concreto, que é nesse estágio que a criança começa a lidar com os conceitos, com os números e relações. É neste momento que ocorre o declínio no egocentrismo, com o uso da linguagem, ela os torna mais sociável, né? Aqui inicia-se a capacidade da criança estabelecer relações que permitam a coordenação de pontos de vista diferentes e cooperar com os outros. E por último, o operacional formal, e aqui está o nível mais elevado do desenvolvimento cognitivo. É nesse estágio, a principal característica é o raciocínio hipotético-dedutivo. As crianças serão capazes aí de usar a lógica para resolver problemas, planejar o seu futuro, serão capazes de tirar conclusões sobre as coisas que ainda não têm experimentado e conseguem construir argumentos para rebater os pais, os professores, que a gente chama aí uma fase de mais rebeldia. Iremos falar agora sobre crescimento cognitivo, né, onde tem a assimilação, a acomodação, adaptação e equilibração, né? A assimilação, neste processo, a mente ela não modifica, incorpora a realidade e seus esquemas de ações, impondo-se ao meio, o aluno age sobre o objeto, né? Vamos falar um pouco sobre assimilação. É quando a gente se depara, por exemplo, com algo que pode ser totalmente compreendido, porque não é, nos é familiar, né? Por exemplo, imagina que uma criança que nunca viu uma boneca, quando ela fazer o seu primeiro contato com o brinquedo, ela pode achar que é uma pessoa, por exemplo, pois a aparência da boneca ela é muito semelhante com a do ser humano. Esse processo de conhecer a boneca como se fosse uma pessoa chama-se assimilação, ou seja, ela compreende algo novo com base no conhecimento que ela já tem. Sobre a acomodação, é a modificação e reestruturação dos esquemas de estrutura, de assimilação do aluno. Então, a acomodação ela nos permite modificar o conhecimento prévio para poder assimilar um novo. Por exemplo, a boneca não é uma pessoa, logo a criança, quando ela vai tocar a boneca, ela vai perceber que a boneca é diferente do ser humano, como, por exemplo, a pele, o cabelo, o fato da boneca não ter reação com contato físico. E em pouco tempo, a criança vai perceber que não se trata de uma pessoa e sim de um objeto que ela desconhecia. Então, o processo de assimilação é suficiente para compreender o objeto, que nesse caso foi a boneca, né?
Sobre adaptação e equilibração, quando o aluno tem novas experiências, vivenciando coisas novas, ouvindo novos estímulos, né, a criança tenta equilibrar, que é adaptar. Esse processo ele procura estabelecer um equilíbrio entre assimilação e acomodação. O objeto de conhecimento ela impõe resistência, criando conflito cognitivo. O desequilíbrio do aluno para dar conta de conhecer o objeto, né? Sendo assim, ele precisa acomodar-se, isto é, ele vai precisar se modificar. Portanto, o desenvolvimento da inteligência ele implica no processo de desequilíbrio e equilíbrio. Nesse próximo slide, nós temos a formalização das palavras, conforme eu expliquei, né, de quando a criança ela conhece a boneca, né? E aí nós temos aqui um esquema falando sobre assimilação, acomodação e entrando aí a equilibração majorante e o ensino reversível. Né? Então, sendo aí a assimilação um processo de integração dos dados, da experiência nas estruturas do sujeito, e a acomodação, a modificação das estruturas, esses dois é resultante na equilibração majorante, que é um processo reequilibrador, que por final tem um ensino reversível que uma vez assimilado, nunca mais ele desaprende. Tá? Com relação a essa slide, como a gente já disse anteriormente, a nossa mente, sendo uma estrutura cognitiva, tende a adaptar-se, né, tende a equilibrar e tem a necessidade de aprender para se manter em equilíbrio. Isso quer dizer que as pessoas se sentem melhor quando elas entendem o mundo em que vive, pois o não entendimento faz a pessoa se sentir desequilibrada. Diante desse cenário, as implicações para o ensino e para a educação de um modo geral são óbvias e de grande importância, pois ensinar significa provocar um desequilíbrio na mente da criança, né? E esse processo reequilibrador se chama equilibração majorante, né, que irá ajudar a se reestruturar cognitivamente. Por isso que ela é um processo de reequilibração, né? Um processo reequilibrador. A equilibração majorante é um processo no qual a gente busca constantemente novos conhecimentos sobre o mundo, apresentando o conhecimento da criança. Né? Portanto, ensinar e provocar desequilibração, o ensino ele deve ativar esse mecanismo, sendo eles seriados e graduados de acordo com o conhecimento de cada criança. Então, quando você promove a equilibração majorante, você precisa entender o nível de desenvolvimento dessa criança para que ela possa se desenvolver dentro do nível em que ela já está, né, causando aí o ensino reversível, que significa passar de um estado de equilíbrio para o outro mais complexo em situação contínua, pois uma vez que é assimilado, nunca mais ele desaprende. Uma vez que nós conseguimos compreender o conceito de equilibração majorante e ensino reversível, nós devemos passar então a falar sobre algumas implicações da teoria de Piaget. A primeira implicação é que o professor não deve simplesmente usar os seus esquemas de assimilação e ignorar o do aluno. Se a discussão de um tópico gerar grande desequilíbrio, o professor precisa obter manobras para reduzir essa desequilibração. O pensamento racional ele não é inato e é preciso estimulá-lo, a fim de que ocorra a equilibração. E esse papel ele é destinado ao educador, ao professor. Para o Piaget, sempre que impossível, a gente deve promover ao aluno a oportunidade do trabalho prático, dele agir, pois o que se deseja é que o professor deixe de ser apenas um transmissor de informações e passe a estimular o aluno para fazer pesquisa, para manter o esforço do aluno, e ao invés de se contentar só com a transmissão de soluções já prontas, né? De não deixar o aluno participar desse trabalho prático. Em relação ao ensino, onde há supostas habilidades, diferenciando bons e maus alunos, para Piaget isso não existe. Cada indivíduo tem a sua capacidade de adaptação e equilibração e todos são aptos à compreensão e também ao desenvolvimento. Falando aqui da última implicação, eh, muitas vezes pode ocorrer no ambiente escolar o que já foi citado pelo próprio Piaget. Ele diz, abre aspas, a inteligência humana somente se desenvolve no indivíduo em função de interações sociais, que são, em geral, negligenciadas. Uma vez que nós conseguimos entender as implicações da teoria, nós concluímos que para Piaget a criança aprende espontaneamente,
de acordo com os estágios de desenvolvimento de cada uma, através dos conceitos básicos de assimilação, acomodação, adaptação e equilibração, que são fundamentais para o ensino e aprendizagem, no entanto, de aprendizagem. No entanto, é importante salientar que a teoria de Piaget é vasta e está presente em várias obras, né? Esse trabalho é apenas uma exibição da sua teoria sobre a ótica do desenvolvimento mental e da aprendizagem, explicitando que a teoria de Piaget não é propriamente uma teoria de aprendizagem, e sim uma teoria de desenvolvimento mental. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo e que ele sirva de material complementar para seus estudos. Obrigado!